Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E glória divina e trina ternura. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, nós estamos no mês da Bíblia, então nós voltamos a este tema da Bíblia, como ler a Bíblia. Nós já vimos, sábado, que existem 5 etapas. Zezinho, preste bem atenção. Existem 5 etapas para ler a Bíblia, para meditar a Bíblia. Primeiro, tem que ler, interpretar, que é a coisa mais difícil, às vezes. Depois tem que orar sobre a Bíblia. Depois, meditar, quero dizer, segundo. Terceiro, orar, contemplar e agir, praticar. Terceiro, o quinto e mais difícil, praticar. Mas eu gostaria hoje de enfatizar sobre a leitura. O pessoal abre a Bíblia, até às vezes eu já desaconselhei, pega a Bíblia, o que vai dizer? Não, você tem que saber, não é que você abre a geladeira, pega lá qualquer coisa, às vezes não é oportuna esta comida agora. Bem, a primeira etapa da leitura se chama leitura orante. Existe uma palavra que nós já vimos, uma palavra latina que deu a volta ao mundo, e dizem da Lectio Divina, uma leitura divina, uma leitura orante da Bíblia. O primeiro ponto é a leitura. Mas para ter a leitura, para entender a leitura, tem que ver o contexto. Como é que era? Ontem, vocês lembram que eu falei que os pastores não podiam nem testemunhar no fórum por aquele cheirinho que tinha de ovelha, que não era cheirinho de perfume francês, né? Então eram excluídos. Vocês não podem, imagina, ninguém vai suportar isso. Tem que ver o contexto. E Jesus escolhe, os primeiros adoradores são estes pastores. Como Jesus escolhe os primeiros, os pescadores. Jesus depois tem um carinho especial, uma acolhida às prostitutas, de maneira que se viu. E até os apóstolos um dia ficaram admirados, está conversando lá, é uma criatura de Deus. Então, como é difícil interpretar, porque tem que conhecer o contexto. Veja, São Paulo, na primeira carta a Timóteo, tem uma página onde podemos dizer que São Paulo pisou na maionese, São Paulo pisou na maionese mesmo. Imagine, a mulher não pode abrir a boca, né, na liturgia. Mas como não pode abrir a boca? Não pode celebrar, tá bom. Mas o que não pode abrir a boca? Porque a mulher é aquelas que se deixou seduzir. Mas como? Mas Adão também se deixou seduzir. Estão no mesmo nível de pecado. É que eu posso dizer a vocês, me criei num seminário antes do concílio, havia uma literatura muito antifeminista, misógina, se diz, né? Um desprezo. É uma coisa muito grave isso. E agora que o Papa está admitindo as mulheres lá no Vaticano também, tem mulheres muito mais inteligentes do que certos cardeais, e ele coloca lá para censurar. São Paulo, então, depois iremos... Terça-feira, né, nós vamos analisar isso na nossa aula de teologia, de curso bíblico, como efetivamente tem que conhecer o contexto, certo? Tem que ver o contexto. A mulher tem que usar o véu, tem que ver o contexto lá em Coríntios, como é que quer dizer aquilo. Era um ambiente. Assim, nós sabemos que a igreja, sem dúvida, existe uma literatura enorme sobre isso. Eu lembro, alguns anos atrás, eu contei um bispo falando numa forma das mulheres, participação na igreja, quase de desprezo, né?
E esta primeira carta de São Paulo a Timóteo, efetivamente, até que ele diz, mulheres sejam submissas aos maridos, podemos assim, mas quando ele diz, a mulher não abre a boca na liturgia, mas como não abre a boca na liturgia? Então, quando começaram a fazer leituras na igreja, vocês não lembram, Helder não tinha ainda nascido, então era uma guerra, diz, a mulher não pode. Coroinha, menina, não pode absolutamente, isso é um pecado mortal. Quer dizer, vocês estão vendo como há uma evolução, né? Às vezes se colocou como um dogma uma coisa que era tão secundária, até injusta, né? E agora nós estamos vendo como este Papa colocou um monte de mulheres também lá. Porque às vezes estes cardeais, só os homens, têm uma visão muito fechada. Não sou, mas enriquecendo, se Deus criou o homem e a mulher, tem que trabalhar juntos. E cada vez que só o homem trabalha, age sem a mulher, já deixa falhas. E ao mesmo tempo, onde só as mulheres sem os homens, existem falhas. Precisa trabalhar juntos. Mas só assim, meus queridos ternureiros, só dei assim um aperitivo daquilo que nós, terça-feira, iremos tratar das aulas sobre o curso bíblico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.